O aprendizado verdadeiro é nos ensinado através do Espírito direto do nosso Pai. Então, meus irmãos, quando os líderes religiosos indagavam como que o Messias tinha tanto conhecimento, tanta sabedoria, se ele nunca havia estudado, né? Porque o nosso Messias, ele falava todos os idiomas, conversava com todas as pessoas, né? O nosso Messias, ele falava a doutrina que ele aprendeu direto do nosso Pai, através do Espírito. Porque ele, meus irmãos, não se esqueça, ele desceu do céu e nasceu aqui na terra entre os homens. Então ele ouviu direto do Pai e transmitiu a mensagem do Pai a diversos povos, nações e línguas. E os seus discípulos, até os dias de hoje, espalham essa mensagem para diversos povos, nações e línguas. Meus irmãos, eu tô fazendo a parte 2 desse vídeo, tá? Porque o aplicativo que eu tava usando acabou deixando de funcionar. Aí eu fiz a parte 1 nele, arrumei outro aplicativo, meus irmãos, e tô passando adiante aí com vocês o entendimento nas escrituras. O nome do vídeo é Os Falsos Profetas e Falsos Cristos dos Últimos Dias. Então esse é a parte 2. Quem estiver chegando agora, meus irmãos, assista a parte 1, tá? Para que vocês possam pegar o entendimento do que eu estou falando, meus irmãos. A continuação no outro vídeo, tá? Então, meus irmãos, essa passagem aqui de Marcos 2, do verso 15 ao 17, o nosso irmão, o discípulo Marcos, partiu dessa forma, meus irmãos. Aconteceu que, estando o Messias à mesa, em casa de Mateus, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, pois eram muitos que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo o Messias ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, uma parte que eu quero repartir o meu entendimento com vocês sobre essa passagem do Messias, meus irmãos, é o seguinte. Nesse último verso, no 17, o Messias fala assim, os sãos não precisam de médico. Certo, meus irmãos? Porque as obras do Messias falam mais do que palavras. Ele curou os enfermos, tá, meus irmãos? Restaurou os quebrantados, limpou os feridos, os aleijados. Ele restaurou os que sofriam sarnas, leprosos. Então, meus irmãos, houve grande alegria enquanto o Messias esteve aqui, anunciando a palavra do nosso Pai, tá? Que ele restaurou o povo, os pobres e necessitados, os humildes de espírito. Então ele veio, meus irmãos, para aqueles humildes, tá? Que reconhecem o pecado e se arrependem, certo? Meus irmãos, para aqueles que passam, que sofrem nesse mundo, nesse sentido, são os doentes, os quebrantados, os pobres, os necessitados, meus irmãos, tá? Que eles são humildes de reconhecer o pecado e se arrependerem. E também, meus irmãos, uma parte bem bacana que eu quero ressaltar com vocês, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus irmãos, o Messias estava falando diretamente com os líderes religiosos. Os líderes religiosos, o que o povo falam deles? O que a maioria dos povos falam deles? Que eles são justos. Por exemplo, nos dias de hoje, os pastores que estão nas suas igrejas, nos seus templos feitos por mãos humanas, eles são justos diante do povo, né? Eles, aqueles engravatados com ternos, né, com as melhores roupas, que chegam nos templos com seus carrões,
esses pro povo, né, eles são justos, né? Então, meus irmãos, o Messias, ele veio chamar, não veio para chamar esses que a si mesmos se justificam diante dos homens, mas veio chamar os pecadores, tá? Para se arrependerem. Então, meus irmãos, eu deixei mais um complemento do meu entendimento dessa passagem com vocês. Os líderes religiosos que se acham justos perguntavam: por que o Messias comia e bebia com publicanos e pecadores? O Messias veio ao mundo não para chamar aqueles que a si mesmos se justificam diante dos homens. Os líderes religiosos, entre aspas, né? Fariseus, sacerdotes, pastores, etc, etc. Fecha aspas. E sim, veio chamar os desprezados diante dos homens, os pecadores, ao arrependimento. Tá, meus irmãos? Então, esse é o meu entendimento dessa passagem. Quero repartir com vocês para fortificar ainda mais o entendimento de vocês, meus irmãos, que é através do Espírito do nosso Pai. Então, meus irmãos, estou falando aqui dos falsos profetas, dos falsos ungidos diante do povo, dos falsos cristos. O Messias disse que muitos viriam no seu nome. Em cada religião você passa e vê, vocês veem o que vocês veem? Veem aqueles nomes de igreja falando, né, com denominações, em nome de Cristo, em nome de Deus, tá, meus irmãos? E o Messias bem profetizou sobre isso, que nos últimos dias haveriam falsos cristos, né? Esses falsos salvadores dos homens, meus irmãos. Tem vários por aí, vou dar alguns exemplos de Macedo, Cedar Malafaia, R.R. Soares, aquele boiadeiro lá, Valdomiro,